Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 37 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 16 de novembro. Veja agora comigo os destaques de hoje. Um flagrante de intolerância no trânsito. O ciclista que discutiu com o motorista foi atropelado em Canoas. O que aconteceu com o atropelador? Daqui a pouco os detalhes. Em Porto Alegre, a polícia identificou o motorista que se envolveu em acidente com o ciclista na Beira-Rio. A vítima ainda se recupera dos machucados que sofreu. Como os gaúchos votaram no primeiro turno? Todas as informações sobre as cidades com votação no dia 29, a gente traz em instantes. No esporte, tem convocado do Inter para a seleção. Queria só agradecer, mandar isso para minha família. Cudê foi embora, mas a polêmica continua. O que fez o treinador mudar o discurso tão rápido? Renato Gaúcho volta a atacar e desta vez tem até aposta em jogo. Traz dinheiro, vem apostar comigo. Traz bastante, inclusive. Vamos ver se você é peitudo. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Gente, olha só essa imagem. Um trabalhador que foi agredido por um cliente. Isso aconteceu no litoral norte aqui do estado. A que ponto que se chega? A que ponto chega a intolerância? Daqui a pouco você vai entender o que aconteceu nesta lanchonete na noite do final de semana, agora na noite de sábado. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com muita, mas muita informação para você. Fica aí, até já. A falta de cálcio no organismo é a principal causa para o aparecimento da osteoporose, doença grave que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas e dores nas juntas. Por isso, você precisa de um cálcio mais forte, mais potente. Você precisa de Inove Cálcio DKM. Inove Cálcio DKM são comprimidos mastigáveis que possuem fórmula inovadora e tem ação imediata, por isso age até 5 vezes mais rápido no organismo, sendo um forte aliado no combate à osteoporose. Inove Cálcio DKM é o cálcio mais completo do mercado, pois além do cálcio, possui a vitamina D, a K2 e magnésio, que ajudam a potencializar a absorção do cálcio pelos ossos. Basta um comprimido mastigável por dia e pronto. Esqueça esses cálcios aí comuns, que são enormes e difíceis de engolir. Chegou Inove Cálcio DKM, que é a inovação na reposição do cálcio. Mais prático, dissolve na boca e não precisa de água. Inove Cálcio DKM tem sabor agradável e não contém açúcar, sendo também indicado para diabéticos. Inove Cálcio DKM, a inovação do cálcio. Muito bem, olha só, gente. Em meio à crise, é fundamental criar alternativas para manter fidelidade dos consumidores, não é verdade? E já pensou se a ideia for levar a loja para dentro da casa dos clientes? Como isso pode acontecer? Vejam só. Quem aí já pensou que uma mala poderia mudar a vida de uma empresária? O mercado da moda foi uma das áreas que sofreram impacto com a pandemia do novo coronavírus. E a Juliane viu naquele pequeno objeto uma forma de se reinventar. Dia 18 de março, vem a vista do shopping dizendo que a loja fecharia no outro dia. Fiquei 15 primeiros dias com a cabeça na parede, literalmente. E aí foi quando eu disse, eu não posso ficar parada, eu tenho uma loja cheia de roupa. E aí eu comecei a montar as malinhas. Nesse momento, os lojistas devem aproveitar para reavaliarem os negócios e enxergarem possibilidades que caibam no bolso e atendam às necessidades dos clientes que também sofrem com a crise. Quanto mais cedo o empreendedor se der conta disso, que a gente está em um momento diferente e que para que a gente possa obter resultados novos, resultados diferentes, a gente precisa então fazer coisas diferentes, ele vai conseguir obter esses resultados ou chegar mais rápido nesses resultados. Com a Cor de Flor foi assim. Depois de sair da zona de conforto, a empresária encontrou nas malinhas uma forma de levar a loja até a casa das clientes. E mesmo depois da reabertura do comércio, ela entendeu que seria necessário permanecer com os dois serviços. E continua tendo gente que não quer vir no shopping. Eu vejo a Cor de Flor com 2 caminhos.
as malinhas e a loja física, trabalhando em conjunto. Para atrair os consumidores, as mudanças também precisam estar alinhadas com as necessidades e a segurança deles. E a ajuda de um especialista pode ser fundamental para auxiliar a analisar cada estratégia. É super importante e essencial para a vida do teu negócio que você saiba o que mudou na rotina do seu cliente. Quais são essas novas necessidades e como a sua loja pode se adaptar para atender melhor as necessidades desse cliente. Muito bacana e que bom ter o Sebrae para justamente ajudar esses empresários todos a inovarem nesse momento de criatividade, de crise. 11h47, o nosso assunto agora, eleições. Porto Alegre volta às urnas no dia 29 para escolher o prefeito ou prefeita que vai governar a capital gaúcha pelos próximos 4 anos. Porto Alegre levou Sebastião Melo e Manuela Dávila para o segundo turno. Sebastião Melo, do MDB, chegou no fim da noite ao Hotel Ritter, no centro de Porto Alegre, para uma entrevista presencial. O candidato obteve 31,01% dos votos e terminou em primeiro lugar. Ele agradeceu toda a equipe da campanha e também o apoio de José Fortunati, que renunciou à candidatura. Melo disse que o momento agora será de comparar as experiências dos candidatos. Vamos comparar biografias. Vamos ver quem é que tem experiência para governar essa cidade no momento de crise. É momento de comparações, sim. Manuela Dávila preferiu fazer uma entrevista coletiva online. A candidata do PCdoB recebeu 29% dos votos. Manuela criticou o baixo nível do debate no primeiro turno. Disse ter sido atacada por todas as outras candidaturas. Durante a semana, a Justiça mandou excluir 500 mil de notícias falsas compartilhadas nas redes sociais envolvendo Manuela Dávila. Nós passamos o primeiro turno sob o ataque direto de 10 candidaturas. No segundo turno, esse jogo se reequilibra. É 1 a 1. Nós vamos ter que debater entre nós dois. E a minha proposta é que o debate seja de propostas. Os dois candidatos terão pela frente um grande desafio: convencer a população de Porto Alegre a comparecer às urnas no segundo turno. Votos brancos e nulos totalizaram mais de 10%. Ao somar os eleitores que sequer foram votar, o índice passa de 43%. Muito bem, daqui a pouco a gente volta a falar de eleições, inclusive uma entrevista aqui ao vivo com a vereadora eleita aqui de Porto Alegre, o maior número de votos, a vereadora Karen Santos. Em seguida, a gente vai conversar com ela. Muito bem, 11h49, agora atenção para essa imagem aqui. Olha só, quando o carro vira uma arma. Um condutor foi preso pela Polícia Rodoviária Federal depois de atropelar um ciclista na BR-116 em Canoas. Glauco Paza, a imagem é impressionante, é assustadora. Um crime o que fez este que se diz motorista. Glauco Paza, bom dia, Glauco. Bom dia, André, bom dia a todos. Pois é, em primeiro lugar é preciso esclarecer o seguinte: como tem essa imagem? É o que muita gente se pergunta. Bom, é que os ocupantes deste veículo aí, de onde foram feitas as imagens, eles já tinham presenciado uma discussão de trânsito. Por isso eles pararam ali para observar o que ia acontecer, né? E fizeram essa imagem aí, que é bem clara, né? O motorista do carro vem em velocidade, faz uma manobra à direita e atropela o ciclista. Imediatamente, quem passava pelo local, pedestres e outros motoristas, chamaram a Polícia Rodoviária Federal e também socorreram, logicamente, esta vítima aí. Os policiais da Polícia Rodoviária Federal foram atrás e localizaram este motorista no prédio onde ele mora. O carro estava na garagem e aí prenderam este homem. Ele vai responder por tentativa de homicídio. Agora o detalhe para essa história aí, tá, André? Ele estava com uma carteira de habilitação cassada. Isso mesmo, estava com uma carteira cassada porque estava suspenso, não podia dirigir, já tinha um caso de flagrante de estar dirigindo sem habilitação, com a habilitação suspensa em 2018. Portanto, não poderia estar dirigindo e cometeu esta tentativa de homicídio.
Agora, o ciclista foi socorrido, foi levado para o hospital, está em observação, teve fraturas na clavícula e também nas costelas. Dentro do possível, passa bem, André. Bom, para quem está chegando agora, 11 horas e 51 minutos, o SBT está mostrando um acidente que aconteceu. Acidente, né? Um acidente, não, uma tentativa, né? Foi uma tentativa de morte, porque isso aí não pode ser outra coisa que não seja isso, hein, Glauco? Tu com um carro na mão, incomodado com um ciclista, teve uma discussão de trânsito. Vejam no detalhe, o carro se aproxima da moto e ele vai em cheio. Quer dizer, não foi nem por... Não tem como alegar que foi sem querer, que foi por acaso, que foi no calor da discussão. Não. Ele foi direto nesse ciclista. Isso ali na BR-116, em Canoas, em direção para Porto Alegre. Isso é quase ali naquele chamado o viaduto da Metrobel, para quem conhece ali a região de Canoas. Foi aqui naquele trecho. Teve uma discussão, né, Glauco? E aí depois foram para as vias de fato. Este motorista foi para as vias de fato e foi em cima dele, derrubou, quer dizer, não estava nem aí. O momento que os policiais fazem a averiguação, onde aparece alguns arranhões, né, na roda, na lateral também, quer dizer, comprovando que de fato foi esse motorista que jogou o carro para cima desse ciclista, Glauco. Esse carro foi recolhido, levado para a Polícia Rodoviária, está à disposição da Justiça. Aí, então, no momento da averiguação por parte dos policiais, tá? Este motorista não quis fazer o teste do bafômetro, ele tem 35 anos, mas foi preso, como eu disse, por tentativa de homicídio. Atenção agora para outra imagem. Espera aí, não põe ainda. Sabe qual é a imagem que a gente vai mostrar agora, Glauco? Deste motorista, porque o que ele fez? Ele foi por cima, derrubou o ciclista, aí ele não parou ali, ele não assumiu. O que é que ele fez? Deu no pé. As imagens da fuga. Põe aí. As imagens da fuga pela BR-116 em direção a Porto Alegre. Tá ali. O pessoal ficou de olho. O pessoal foi, inclusive, avisando a Polícia Rodoviária Federal para conseguir prendê-lo. Para a Polícia Rodoviária Federal conseguir ir atrás desse motorista que, olha só, aí já começou a fazer outras infrações. Já começou a costurar. Isto foi já no sentido ali quase chegando ao bairro Niterói, em Canoas, em direção a Porto Alegre. Quer dizer, quase matou um ciclista e ainda por cima foi aí, costurando, colocando em risco a vida de outras pessoas, de outros motoristas. A gente vê que passa uma moto, imagina uma moto nas mãos desse motorista aí, o risco, né, que estava correndo. Aí ele costurando, ó. Foi para a direita. André, o pessoal que estava ali, que presenciou tudo, pegou na hora a placa e passou direto para a Polícia Rodoviária Federal. Quer dizer, ficou mais fácil localizar, né? Até que foi rápido, inclusive, a prisão deste motorista aí. E que totalmente imprudente, para não dizer covarde. É verdade, olha só, ele vai em cima desse carro branco, aí ele vai para a direita e se vai embora. A gente tem outras imagens, é isso, do carro apreendido? A gente vai mostrar como é que ficou o carro. A gente mostrou essa imagem há pouquinho, que foi o momento que estava o policial rodoviário fazendo ali a averiguação. E teve diversas marcas, ou seja, não foi uma batida tão simples, né, Glauco? Tanto que o ciclista teve fraturas, né? Clavícula e costelas. Agora, Glauco, é assim, ó, é evidente que nós estamos passando por um momento assim bastante delicado no que se refere ao comportamento do motorista no trânsito. O brasileiro já não foi muito exemplo disso. E em meio à pandemia, me parece, eu, André, tenho a sensação como motorista que as pessoas estão muito impacientes. Quer dizer, é no trânsito que as pessoas se revelam. É no trânsito, né, que as pessoas colocam para fora todas as suas mágoas e angústias. Essa é a sensação que dá. E a grande pergunta que fica, inclusive a gente convidou os nossos telespectadores, né, a darem a opinião sobre esse momento que a gente vive. Vai lá no nosso Facebook, no SBT RS Oficial, e participa com a gente. A gente quer saber, em brigas de trânsito, você se sente preparado para evitar ou acredita que é possível não se envolver? Então vai lá e deixa a sua opinião. Nós já temos algumas e vamos mostrar aqui, olha só. O Wilson Gerson Gouveia de Campos, um motorista desses, neste caso ele está falando desse motorista aqui, ó, que teve essa discussão, que depois até a gente pode explicar o que foi essa discussão, se irritou com o ciclista, foi lá e atropelou e se mandou e foi embora. Pois um motorista desses deveria ter a CNH cassada para sempre e responder por homicídio doloso. Olha, ele já estava com a carteira com problema. Ele já não poderia nem estar dirigindo, Wilson Gerson. Ele não podia nem estar dirigindo. Aí, cassou a carteira. É uma alternativa, eu também acho. Esse tipo de pessoa não pode voltar a dirigir. E aí o cara, mesmo assim, desrespeitando as leis, vai lá, dirige e atropela e quase mata aí um ciclista, né? O Marco Selva, o trânsito está cada vez pior. Concordo, Marco. Tem vários motoristas que não respeitam nada. Aí dá nisso.
quando é criticado, faz isso. Daqui a pouco a gente traz outras opiniões. Hoje, Glauco, eu sempre tenho uma história aqui de trânsito, não é verdade? Porque eu ando muito, estou sempre pelo trânsito. Hoje de manhã, um senhorzinho, né? Como é que ele estava dentro do carro? É um jovem, aí, 35, 40 anos. Estava numa caminhonetezinha ali na 448, né? Na mão esquerda um cigarrinho, né? Na mão direita o telefone celular. E esse rapaz ia e vinha, ia para o meu lado, e aí eu passei por ele, dei uma olhadinha. Aí vi um outro carro que também ia de uma pista para outra. Se a pessoa está passando mal, o que é que estava fazendo? Estava no celular, fazendo uma selfie básica no celular. Quer dizer, já começa por aí, Glauco. É uma loucura. Já começa por aí. Agora, aqui, o nosso telespectador mandou a mensagem dizendo que o trânsito está horrível. O trânsito é reflexo da sociedade, né, André? Tudo que acontece na sociedade se reflete no trânsito, pode ter certeza. As pessoas parecem que vão para o trânsito para fazer terapia. E olha, dirigir é muito bom, é uma terapia mesmo, mas tu não pode destilar toda a tua raiva, toda a tua inconformidade no trânsito. Para quem está chegando agora, atenção para essas imagens aí. Isso aconteceu em Canoas, na região metropolitana, em plena BR-116. Começou com uma discussão entre ciclista e um motorista de um carro. Não satisfeito, o que fez o motorista? Partiu para cima do ciclista, derrubou o ciclista no chão. E aí o que ele fez? Ele se mandou, ele foi embora. Mas aí outras pessoas estavam ali. Inclusive, olha o momento da fuga em direção a Porto Alegre, em direção ao bairro Niterói, em Canoas. A Polícia Rodoviária Federal não deixou por menos e cumpriu mais uma vez o trabalho que lhe cabe. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Vamos ao vivo até a sede da Polícia Rodoviária Federal com a nossa colega Gabi Lerina. Oi, Gabi, bom dia. Oi, meninos, bom dia para vocês todos que estão nos acompanhando e com muita agilidade, né? Essa agilidade resultou na prisão em flagrante deste motorista, esse condutor, que não tem como dizer que não foi mal intencionado, né? Ele teve a intenção de ferir, de fazer algum ferimento nesse ciclista que foi atropelado, que, aliás, o ciclista está se recuperando com algumas fraturas pelo corpo. Quem vai nos dar mais detalhes sobre essa ocorrência que chamou muito a atenção é o inspetor Cássio Garcês, da Comunicação Social da Polícia Rodoviária Federal. Bom dia para o senhor. Como foi essa ocorrência ontem, Garcês? Chamou muito a atenção. A gente tem todo o flagrante que começou com uma discussão no trânsito e com um flagrante feito por um casal que estava em outro veículo, né? Uma ocorrência que chamou a atenção dos agentes. A pronta resposta deles foi muito importante. A partir de informações dessas testemunhas, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu identificar o veículo. Ele foi localizado ainda por uma das câmeras de monitoramento da PRF em alta velocidade em direção a Porto Alegre, e isso permitiu com que os agentes realizassem a prisão. Agora, Garcês, o que é importante a gente reforçar, a André já está falando lá ao vivo no programa junto com o Glauco, este motorista tem 45 anos, não tem licença, estava com a licença para dirigir cassada desde 2018. Quem é esse motorista? É um motorista de 45 anos que no momento realmente estava sem habilitação, porque ela estava cassada. Na ocasião também ele se recusou a realizar o teste do bafômetro. Então é uma situação que fica bem crítica, porque ele não poderia estar dirigindo e ainda se envolveu nessa ocorrência bastante grave e que poderia ser muito pior, considerando que é um veículo contra uma bicicleta. As imagens mostram bastante, né, André e Glauco? Vocês podem participar da entrevista se quiserem também. Quero sim, Gabi. Gabi. Está ouvindo. Pode falar. Só estou chamando a atenção, muita gente chegando com a gente agora, meio-dia em ponto. Nós estamos falando de um ato criminoso de um motorista que jogou o carro por cima de um ciclista na BR-116 em Canoas, em direção ali a Porto Alegre, pertinho da Praça do Avião. Não satisfeito com isso, não prestou socorro, né? Até porque a intenção dele, nitidamente, era de derrubar esse motorista, né? Esse ciclista, perdão. E aí o que ele fez? Ele fugiu. Ali a gente mostra em seguida, ó, a hora que ele cai. E aí, o momento da fuga pela BR-116 está aí, ó. O momento da fuga. Eu quero perguntar assim, inspetor, o que aconteceu com ele? Ele está onde nesse momento e o que ele vai responder? Ele perguntou, André, o que aconteceu com ele? Se foi preso, se ele continua preso, se ele não tem essa informação, e por qual crime que ele vai responder? Ele foi encaminhado pelos agentes da PRF à Polícia Civil. Foi feito o registro de tentativa de homicídio. A princípio ele ficou preso e agora está à disposição da área judiciária que conduzirá o inquérito.
Agora, na hora da prisão em flagrante lá, André, eu perguntei para o inspetor um pouquinho antes aqui da gente entrar ao vivo, qual foi a reação dele, né? O que os colegas disseram, inspetor? Ele foi preso pelos colegas e não apresentou qualquer alegação, ele ficou em silêncio e apenas se recusou a realizar o teste do bafômetro. Gabi? Pois é, muita indignação com essa situação, né? Fale. Não, a curiosidade que eu tenho é em relação a sinais, possíveis sinais de embriaguez. Será que a polícia detectou alguma coisa nesse sentido? Porque ele se negou a fazer o teste, né? Considerando a ocorrência pela gravidade e por ser inusitada, uma reação que não seria o usual de qualquer condutor, ele foi submetido, oferecido o etilômetro, que é o padrão da Polícia Rodoviária Federal em qualquer acidente de trânsito ou ocorrência na rodovia. Ele, no momento da prisão, não há um relato de que havia sinais claros de intoxicação, mas ele não se submeteu ao teste. Inspetor. E ficou à disposição da Polícia Civil para ser submetido à perícia ou à coleta de sangue. E permaneceu calado, né? Não. Permaneceu quieto, ele não falou com a equipe. Inspetor, Fale, André. O senhor me escuta, inspetor? Sim, estou ouvindo. A gente conversa com o assessor de comunicação social da Polícia Rodoviária Federal, o inspetor Cássio Garcês. Eu comentava há pouco também aqui, inspetor, e eu sou assim um usuário da BR-116 e também da 448, e a sensação que eu tenho, eu sei que eu estou falando aqui de uma impressão minha, não sei se a polícia tem essa impressão também, eu sei que a polícia não trabalha com impressões, mas com números, mas eu queria falar um pouquinho sobre isso. A sensação que a gente tem nos últimos tempos, não sei se com relação à pandemia, mas uma certa intolerância no trânsito. A gente vê as pessoas desrespeitando as leis de trânsito, a gente vê as pessoas falando ao telefone celular, as pessoas, a gente percebe o motorista desrespeitando, cruzando a frente de outros motoristas e por aí vai. Isso procede, inspetor? As infrações de trânsito, infelizmente, ainda são bem frequentes. A Polícia Rodoviária Federal mantém ações de policiamento ostensivo, especialmente aqui na região metropolitana, onde o fluxo de veículos é muito grande. E realmente infrações como o uso do telefone celular, que chega a ser em algumas situações equivalente ao consumo de bebida alcoólica, na desatenção que causa. Então nós fiscalizamos isso, as autuações são feitas, também campanhas de conscientização são realizadas, mas infelizmente ainda o uso do telefone celular e até às vezes o não uso do cinto de segurança, que já é uma orientação bem antiga, continuam sendo desrespeitadas. Que muita gente não utiliza o cinto de segurança e usa o telefone celular na hora de dirigir, em especial em estradas, né, André? Não, mas o relato... Agora... O relato que eu fiz há pouco, hoje, Gabi, eu vi uma pessoa que, se eu não estivesse cuidando, ele teria batido em mim. O que ele estava fazendo? Com uma mão fumando, com a outra falando ao celular e, em terceiro lugar, dirigindo. Isso que a gente nem está falando a velocidade, né? A velocidade... Ele só esqueceu que estava dirigindo, né? Praticamente isso, quer dizer, uma irresponsabilidade total. E nós sabemos das campanhas, nós também, né, os veículos de comunicação fazem campanha, sabemos do trabalho da Polícia Rodoviária Federal, mas infelizmente o motorista, ele esquece, ele acha que não é importante. Ô, André. E como disse o inspetor, é equivalente, tu usar o telefone celular, é o equivalente a tu estar, tivesse bebido álcool, quer dizer, tu perde completamente exato a noção. Diga, Glauco. Não, uma pergunta, uma curiosidade que me ficou também desse fato específico aí, eu não sei se a polícia tem essa informação, até pelas testemunhas que estavam por ali, né? Qual foi o tipo de desavença que teve antes? Foi uma discussão só? Foi alguém ter invadido a pista? O policial sabe dar alguma informação a respeito se houve discussão de um grupo de ciclistas com esse motorista, enfim? Sabe isso, Garcês? A gente não tem essa informação, apenas aqui de que de fato ocorreu alguma discussão, mas é um exemplo de uma situação que pode acontecer com qualquer motorista, que é quando há uma discussão de trânsito. O ideal é que não se entre nesse tipo de confronto, porque a reação do outro motorista pode ser inesperada e até drástica, como é desse caso. Vamos mostrar uma homenagem que os policiais receberam? Gabi, pode ser, André? Gabi, a gente vai mostrar sim, mas vamos fazer agora um pouquinho de suspense. A gente vai mostrar sim uma homenagem que aconteceu.
feita aos policiais, porque, infelizmente, nem todos têm a oportunidade, por exemplo, de ter alguém que chame a polícia. A polícia não consegue estar em todos os lugares, mas tem que chamar a polícia. Nem sempre tem uma câmera que grave, como neste caso foi gravado. Quer dizer, tem uma série, não é, de condições. E aí, né, nós perguntamos para os nossos telespectadores a respeito dessa intolerância no trânsito. Eu acho que a gente já tem mais algumas respostas aqui. Vamos dar uma olhadinha. Ó, o Assis Borges, né? A gente tem a opinião dele sobre essa intolerância. As pessoas estão preparadas para não entrar na briga, né? E ele respondeu que não, pois hoje em dia as pessoas estão muito violentas e nunca sabemos com quem estamos discutindo. Por isso é melhor não discutir e sim conversar. É verdade, sempre é melhor. Diga, Gabi. Um outro ponto também muito importante que você ressaltou aí, André, que é também as pessoas que flagraram essa briga, que também resolveram denunciar isso, porque muita gente olha e diz, não vou me meter, né, André? Também acontece isso. Mas não, nesse caso houve esse desfecho muito rápido da polícia em função dessas pessoas que mostraram e que ligaram e que gravaram essa briga. Mas, Gabi, isso é uma função, é uma obrigação até, porque se esse motorista é um risco ao ciclista, é um risco a outros motoristas também, né? Para todo mundo. Convenhamos, nós temos que fazer a nossa parte. Mas tem gente que não faz, né? Pois é, mas aí fica a lição de que... Tem gente que não faz, né, Glauco? Mas aí fica a lição de que tem que fazer. Exatamente. E que homenagem é que a gente vai mostrar agora, Gabi? Vamos mostrar uma homenagem, porque esse caso aconteceu por volta das 4 às 6 da tarde deste domingo. E, na sequência, os policiais que estavam nessa ocorrência receberam homenagem de um grupo de ciclistas que estava lá na porta da Delegacia de Polícia da região metropolitana aqui de Canoas. E foi muito bonito de ver, a gente está vendo agora aqui as palmas. Com certeza é reconhecimento do trabalho e mostrou que, nesse caso, a impunidade não prevaleceu. Que legal. Veja que o Garcês está emocionado aqui, viu? Tá, André? Só para te dizer isso. Não, mas a gente está ouvindo a homenagem. Vamos continuar ali a homenagem, o que eles falam, né? Acho que eles falam. Totalmente merecido, né? Isso foi na saída na própria Polícia Rodoviária Federal. Ó, o que disse a polícia? Mas a gente fica feliz pelo reconhecimento e pela essa bonita homenagem aí, em nome de todos os ciclistas aí da cidade de Canoas ou do Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Agradece. E estamos aí também, porque precisar, podem contar com a Polícia Rodoviária Federal. Está aí para servir a população. Obrigada. Está aí o reconhecimento também. E foi muito ágil a polícia para conseguir fazer ir atrás desse criminoso aí, no momento que os policiais... É um criminoso, né? Quem faz isso está cometendo um crime. Muito bem, a gente agradece, né? Agradece aí o inspetor Garcês, Cássio Garcês, que é assessor de comunicação social da Polícia Rodoviária Federal. Muito obrigado aí por ter participado com a gente. Gabi. Isso mesmo. Obrigada, viu, Garcês? Sinta-se homenageado. Agora, André, por favor, pergunta para a Estael esse vento, pelo amor de Deus. E aí, Estael, continua o vento? Para saber, porque eu não aguento mais esse vento. Ó, ela disse o seguinte, é para tu pegar tiara, né? Mais o quê? Mais o quê? Meu Deus. Tiara. Laque. Como é que é? É o laque. Xuxinha. Xuxinha, não é? Que isso? Eu conheço a tiara só. Chiquinha. A Chiquinha. Eu conheço como Chiquinha. A Chiquinha, pois é. Tem que prender o cabelo porque vai ter vento, tá bom? Mas aí depois a Estael vai explicar melhor, vai explicar direitinho. Gente, atenção só para esta imagem aqui. Uma confusão generalizada de uma ocorrência em Mostardas, aqui no litoral sul do estado. Você vai saber por que um brigadiano matou. Eu não sabia que esse cãozinho tinha morrido. Morreu o cãozinho. Morreu o cão. O cãozinho, olha aí, olha o tiro. 2 tiros. Olha o cãozinho correndo ali, desesperado. A gente não confirmou se o cãozinho, como é que está a saúde do cão. A gente tá tentando confirmar ainda, tá? Tô filmando tudo aqui, ó. O cãozinho não morreu, a gente não pode confirmar. Mas esta confusão aconteceu ontem. Olha só ali o policial brigadiano, inclusive, foi derrubado no chão. Isto foi sábado. Olha ali, o momento que o policial, né, se posiciona, inclusive, em posição de tiro. Mas o que é que aconteceu? Por que esses policiais entraram no pátio nessa residência? Olha o desespero do dono do cachorrinho. Olha ali, o desespero dele. Por causa desses 2 tiros, um deles chegou a ser mordido. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes
A gente só não consegue ainda trazer todas as informações porque estamos ainda apurando alguns detalhes, inclusive a situação do cachorrinho que levou esses 2 tiros. Em seguida, a gente vai saber o que tinha nesta casa para que os brigadianos tivessem, né, entrado nesse local e tentaram, pelo que se sabe, fazer alguma averiguação. É isso que se sabe até o momento. Olha o desespero do dono do cachorrinho, desesperado, escutem. Ele grita assim, mataram o meu cachorrinho. Olha aí, ó, momento do tiro. Olha aí, ó, o cãozinho tá ali, ó. Aí começa a confusão, o cachorro vai pra cima. Isso em Mostardas, agora no final de semana, no sul do estado. Agora, ó o tiro. Ó o tiro. O primeiro e o segundo. 2 tiros. Olha, o cachorro sai desesperado. Em seguida, a gente traz detalhes do que aconteceu nesta casa em Mostardas. Aí, agora, olha só o policial ali. Tô filmando tudo aqui, ó. O policial vai por cima e, de repente, vai todo mundo em cima do policial. E vai todo mundo pro chão. Olha aí, olha a confusão. Lá em Mostardas, no sul do estado, em seguida, a gente traz os detalhes. Meio-dia, 12 minutos agora. Nossa, desesperador. E os 2 armados podiam ter ido longe disso. Daqui a pouco a gente vai explicar o que aconteceu. Muito bem, seguimos falando agora sobre atropelamento de ciclistas. Desta vez, recuperando um caso que aconteceu no final do mês de outubro. Por quê? Pois foi identificado o motorista que atropelou o fisioterapeuta e fugiu do local. O colega Lucas Abate tem os detalhes. O que ele disse para a polícia, hein, Lucas? Boa tarde, Lucas. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Esse motorista de 19 anos foi identificado, se apresentou à polícia com advogado na última quinta-feira e alegou, André, primeiro que não parou porque achou que o ciclista não tinha se ferido. Ele disse que olhou pelo espelho retrovisor, viu que o ciclista já estava levantado, o que não aconteceu, segundo o ciclista, e decidiu seguir viagem. Só que à frente, alguns metros depois, um outro motorista que presenciou essa situação fez sinal para ele. Disse que ele havia atropelado, que o ciclista estava ferido, mas aí nesse segundo momento ele alegou que estava com medo de ser assaltado e por isso fugiu do local. Mais de 2 semanas depois, apesar de toda a repercussão, ele não havia ainda comunicado à polícia o envolvimento nessa ocorrência. A polícia fez uma investigação bastante complicada, até porque o carro não estava no nome dele, o carro estava com o nome de uma pessoa que mora lá em Santa Catarina. Ele havia adquirido esse veículo, mas não feito a transferência ainda. Então a polícia conseguiu identificar esse motorista de 19 anos e disse que nesse dia estava levando um amigo até um determinado ponto e acabou se envolvendo nessa colisão. Disse que não teve qualquer tipo de intenção, que foi de fato um acidente que aconteceu. E vai responder agora, responde em liberdade, por lesão corporal culposa, quando não há intenção de ferir a outra pessoa, André. Agora, Lucas, por que a gente chamava a atenção desse caso? Porque há uma investigação acontecendo em paralelo, né? Pelo menos há outras 15 ocorrências envolvendo um carro branco, não é verdade? Um carro branco que, inclusive, a gente mostrou aquela imagem, vai repetir. Este carro não tem nada a ver com aquela, né, a história que nós estamos falando agora do fisioterapeuta. Para quem está chegando agora, 12h e 14 minutos, tá ali o carro. Esse carro aí que a gente está mostrando, este aí, estava na frente da casa de um motorista tempos atrás. E por que ele foi recolhido, hein, Lucas? Esse caso, André, um outro que gerou até uma certa comparação pela coincidência de local, aqui a Avenida Beira-Rio, que é de onde a gente fala neste momento, de um motorista que estava perseguindo ciclistas. Esse sim, com a intenção de atacar, ferir os ciclistas. Então a polícia, a partir do relato formal, né, de denúncia de pelo menos 11 pessoas, começou a investigar e chegou até esse motorista do Voyage branco. Esse carro foi recolhido e o motorista também teve a carteira nacional de habilitação suspensa. Quando aconteceu esse fato envolvendo o fisioterapeuta, também aqui na região da Avenida Beira-Rio, muita gente teve medo de que fosse a mesma pessoa com outro veículo. E até por isso, essa investigação ganhou uma certa prioridade para tentar descobrir se de fato era a mesma pessoa ou se tinha sido um fato isolado. E agora a polícia descobriu que são 2 casos completamente isolados, nenhum tem relação com o outro. Um, inclusive pela polícia, o caso do Voyage, é tratado como uma pessoa que de fato perseguia, tinha a intenção de ferir esses ciclistas,
E o outro, ao que tudo indica, se tratou de um acidente com fuga do local. E ele alegou o quê? Repete só para a gente compreender bem, lembrando que o Lucas está falando de 2 casos. Um caso segue a investigação, que é o caso ali do Voyage branco, né, que pelo menos 11 registros na polícia e já se fala em pelo menos 15, né, pessoas que procuraram a polícia por terem sido ameaçadas pelo motorista deste Voyage branco, que está aí. Né? Esse Voyage já foi identificado, o motorista já foi levado à polícia, já foi liberado e segue a investigação. Ponto. Este é um caso. Agora a gente retoma o caso do fisioterapeuta que foi atropelado, teve a clavícula, inclusive, né? Quebrou a clavícula, ficou internado, está um período sem poder trabalhar. Este sim, o motorista alegou que foi de fato um acidente, não é isso, Lucas? E aí é o momento que o fisioterapeuta estava sendo atendido pelo SAMU. Foi um acidente, segundo a polícia, inclusive, que se trata mesmo de um acidente, não se trata de nenhum tipo de perseguição, de atropelamento proposital, é tratado como acidente e até por isso esse motorista responde por lesão corporal culposa quando não há intenção. Mas, claro, tem um agravante por ter fugido do local, não ter socorrido o Matheus. E aí entra a alegação dele. Ele diz primeiro que achou que o ciclista não tinha se ferido, e em um segundo momento, quando foi alertado por outras pessoas, ele afirma que teve medo de ser assaltado. Era manhã de domingo, por volta das 7 horas, 7h40 da manhã de domingo. Era horário de muito movimento por aqui, mas ele deu essa alegação para a polícia que sentiu medo de ser assaltado ou agredido e por isso decidiu fugir do local. Só agora o questionamento que a gente faz, né, Lucas e Glauco também. Se a gente vai voltar um pouquinho àquela imagem, volta da imagem anterior, eu não sei a velocidade que ele estava. Mas agora, vejam só, para só um pouquinho, segura. Vejam só como as coisas são. Elas começam desse jeito, com provocação, passando perto, né? Então, assim, ó, é preciso muita, né? As pessoas precisam de tolerância e compreensão do trânsito. Paciência. Exatamente. E aqui a gente vê, tá? Tô aqui uma suposição, mas eu acho que está muito claro. Porque percebam, talvez vocês não vão conseguir enxergar, né, por causa da tela, mas o carro, ele vem por aqui e do lado esquerdo tem ciclistas, ou seja, é quase que passar uma linha de uma vez só na agulha. Quer dizer, é um risco muito grande. Tá aqui, ó, aqui no detalhe. A gente vai mostrar agora. Vamos voltar, puxa, põe a fita para trás para mostrar desde o início essa sequência, para vocês verem como o carro fica muito junto. Aqui o carro, e olha aqui, ó, tem ciclista aqui, não tem? Volta mais um pouquinho a imagem para a gente mostrar na sequência que eu acho que fica melhor, né? Aqui, ó, tá indo o carro aqui, é o limite, então volta antes, porque a gente antes tem condição de ver o momento em que esse carro, ele fica muito junto dos ciclistas. Aí, ó, tá vendo, ó? Aqui os dois. Eu sei que vocês não conseguem... Ali, ó, aqui, ó. Vejam só, né? Então tá o carro passando entre eles e claro que na curva acontece isso, ou seja, né, a tolerância, as pessoas precisam ser tolerantes, tem bicicleta, né, tem faixa de segurança, precisa ter cuidado, precisa ter atenção, senão, gente, vai se transformar o quê? O nosso trânsito já não é fácil, já é muito difícil. Eu não sei a velocidade que ele estava. Não sei a velocidade que ele estava, mas como a gente vai falar daqui a pouco sobre esse caso, talvez o Lucas consiga algumas informações a respeito da velocidade desse motorista que bateu, viu que bateu, mas aí alertado ele ficou com medo e aí foi embora. Daqui a pouco a gente volta a falar deste caso aí. Muito bem, agora, a hora certinha, 12h21, é isso? meio-dia e 19 minutos. 24 graus é a temperatura, tem vento e o vento vai continuar. Em seguida, a Estael Cias vai falar sobre o tempo esta semana. Que história de frio, Estael? Vem frio? Frio? Tem frio essa semana? Gente, vamos falar agora de esporte. Para Biscoito Zezé, carinho que vem de família, meus irmãos Glauco Paz e Jeremias Werneck. Boa tarde, galera. E aí, Jeremias, tudo bem, hein? Decolou agora o negócio? Parece que decolou, hein? Bom, vamos lá. Grêmio jogou com o Ceará no sábado. Aliás, a rodada para a dupla Grenal foi sábado, por causa das eleições, logicamente, né? E o Grêmio, sob comando de Jean-Pierre, fez 4-2 no Ceará, na Arena Tricolor. Uma bela vitória, convencendo, ou seja, o Grêmio jogou bem e o Jean-Pierre, olha, lavou a égua, Jeremias. É o camisa 10 que estava em casa. Não era reforço, é o reforço que estava já na Arena. Glauco, André, todo mundo que está com a gente. Eu diria assim, ó,
se não foi a melhor, foi a segunda, terceira melhor atuação do Grêmio no ano. O Grêmio tomou 2 gols, mas o Grêmio fez 4 e teve chance para fazer 5, 6. Foi um jogo muito bom do Grêmio, passando pelo Jean-Pierre, um novo velho camisa 10 do Grêmio, e passando pelo Darlan, pelo Matheus Henrique, pelo Churin, que fez o primeiro gol. Então, assim, Glauco, o Glauco que cunhou essa expressão, tá, André? Lá em 1914. 1824, 25, ali junto com a expressão Grenal quase, tá? A gangorra mudou de novo. Mas tu sabe que tem dono, né, essa expressão aí, sabia? Sim, ele tá reivindicando lá, mas quem criou foi o Glauco, lá em 26. Tá bom, deixa assim, eu tô pensando uma porque vai ter a volta. Agora, André, você gosta de apostar ou não? Eu? É. Dinheiro você tem, agora eu quero saber se você gosta de apostar. Fazer apostas? Ele gosta, mas não reconhece. Eu não tenho peito pra isso. Porque tem o seguinte, o piloto da nave tricolor que tá decolando, ele tá dizendo o seguinte, o Grêmio vai chegar e tô aqui pra apostar, e quem é que vai bancar isso aí? Fala aí, Renato. E lá atrás, quando falei que estava no início do campeonato, muita gente falando, o Grêmio não se interessa pelo Campeonato Brasileiro. Os outros falando besteira, eu tô apostando que o Grêmio tá fora do título brasileiro. Eu tô apostando. Vem apostar comigo. Tá na frente ainda. Traz dinheiro. Vem apostar comigo. Traz bastante, inclusive. Vamos ver se você é peitudo. Vem apostar comigo. Vamos ver quem vai chegar na frente. Então, quando eu falava lá atrás, muita tranquilidade nessas horas, é porque eu sempre tive a confiança do meu grupo. Rapaz, eu tô olhando aqui, não é mentira, tá? Tem o título de eleitor de ontem e o cartão, ele tá vencido, ele não funciona mais. De resto, o Renato... Recordação. Tô fora dessa. Jeremias... Por isso que eu falei que tem que ter peito. Banca essa, Jeremias, pelo amor de Deus. Agora esse pessoalzinho aí, hein, ô Glauco? Faz no Pix agora, entendeu? Tá começando hoje o Pix, não é? Isso, a gente já vai falar sobre isso aí, inclusive, tá? Porque deu algum probleminha ali. Mas Olha, imprensa escapando aí. Eu tô falando do Pix pra apostar com o Renato aí, não te faz, Glauco. Deixa assim. Vamos lá pro lado vermelho, hein? Pro lado vermelho é o seguinte, a gangorra, né? Tá mais do que nunca em evidência aqui no futebol gaúcho, porque o Inter foi a Santos e perdeu pro Santos por 2-0. Na verdade, estava muito bem, só que aí sofreu o primeiro gol, foi tudo por água abaixo. O que aconteceu, Jeremias? Primeiro deixa eu dizer, tava muito bem, não, né? Assim, tava jogando ali 0-0, aí falhou a defesa, né? Me parece que o Marcelo Lomba falhou naquela bola, né? E aí, o que aconteceu, André e Glauco? O Inter tomou um gol e fez assim, ó. Entendeu? Como é que ele... Não, só um pouquinho. Como é que ele fez? Tá. Se um subiu, o outro tem que achar a caixa preta. Não, mas inacreditável. Não, Glauco, inacreditável. O Inter se desestabilizou de uma maneira no jogo, tomou 2-0, poderia ter tomado um terceiro. E é muito preocupante. Não é só o fato de serem 2 jogos com o Abel e 2 derrotas. O rendimento do Inter. Sumiu, murchou. Não é nem parecido com aquele Inter do Cudê. Aliás, por falar em Cudê, ele já está lá no Celta de Vigo, né? E conforme a recomendação que eu tenho aqui do script, Cudê disse que não pede reforço. Não, só um pouquinho. Quem é que escreveu isso aqui? Deve ter sido o Schenck. O Schenck tá sempre com a cabeça na lua. Cudê disse que nunca pede reforços? Não, ele se enganou. Será que ele falou isso aí? Vamos ver. Cuando me invitan a un desafío nuevo, me gusta más mirar las virtudes que las carencias, ¿no? Así que creo que tenemos muy buenos jugadores con buenas condiciones y que vuelvo sobre la idea principal, ¿no? De poder transmitir una manera de jugar, de sentir el fútbol y... Não, eu não sei mais nada. Tchau. Então não precisava nada Vocês aqui, fiquem isso? falando aí, eu já não sei mais nada. Fala aí, Jeremias. Então não precisava de ninguém aqui, era isso?
um grupo curto. Não, é que na verdade aqui, ó, vou explicar para vocês por que ele tá falando isso. Que na Espanha não tem mais como contratar, tá fechada a tal da janela. Ah, tá. Chega a dizer que quer contratar, não tem como contratar mais. Tá bom, tá bom. Vamos encerrar falando numa coisa positiva. Mais uma vez desses carinha da imprensa, Esses aí. Bom, olha, apesar desses caras da imprensa, tem uma notícia boa para o Internacional. Thiago Galhardo convocado para a seleção brasileira. O Brasil que enfrenta o Uruguai nessa terça, né? Eliminatórias da Copa do Mundo. Talvez o Galhardo fique apenas no banco de reservas, mas serve já como um baita título para esse cara que é o goleador do Inter na temporada, o goleador do Brasileiro, e ele se emocionou. Veja aí. Hoje eu estou aqui, o jogo é terça-feira, dia 17 de novembro. Há um ano atrás eu estava recebendo a pior notícia da minha vida lá em Chapecó, pós-jogo, pela minha mãe. E hoje eu estou recebendo a melhor notícia da minha vida profissional, que é poder estar aqui. E coincidentemente a camisa 17 que o Pedro jogou ontem, é a camisa que eu jogo em homenagem a ela, e dia 17 de novembro é o jogo contra o Uruguai. Tem muitas coisas aí, eu acho que Deus planejou tudo para que eu pudesse estar aqui vivendo esse momento mágico na minha vida, um ano perfeito. Então, queria só agradecer, mandar isso para minha família e fazer tudo aqui por ela. Eu vou viver ela aqui até o último momento, como eu sempre tenho vivido. Legal, ver o lado humano do jogador, né? Além de ser a pessoa que ele tem demonstrado, né, do que ele é, pela própria maneira, uma pessoa especial, e de fato nesse momento aí ele dedica a família dele, né? Muito legal. Parabéns ao Thiago Galhardo, parabéns ao Jeremias por essa baita participação. Muito obrigado a vocês dois, viu? Agora, essa do Cudê, não entendi. Se o Glauco não entendeu, o Glauco que inventou quase tudo no futebol gaúcho, eu vou entender, tá louco? Tchau, Jeremias. Tchau. Tu fica aqui, só um pouquinho. Meio-dia, 27 minutos. Agora, olha só, um trabalhador, um garçom, foi, agredido por um cliente aqui no litoral. Olha aí a imagem, gente. Olha aí a imagem. Isso foi sábado à noite. Veja ali, ó. O de branco ali saindo. O garçom ali de amarelo, uma roupa mais clara. Amarelo, né? Tá ali na porta. E aí, cadeira ali na cadeira. E aí o que vai acontecer? Daqui a pouco a gente vai explicar. Mais uma vez a intolerância. Olha aí. Olha o soco que o cara levou. Olha o soco. E daqui a pouco a gente vai explicar o porquê, tá? O porquê. Olha o soco. Um garçom. Sábado à noite, aqui no litoral. Foi Tramandaí, não foi? Foi aonde? Capão, perdão. Foi em Capão, tá? É assim que é o jeito que algumas pessoas resolvem as coisas, tá? Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes. Meio-dia, 28 minutos. Agora preste atenção no que aconteceu. Preste atenção no que aconteceu no sul do estado, no litoral sul, lá em Mostardas. Confusão entre policiais e populares. 2 disparos, inclusive. O Glauco, explica pra gente o que aconteceu, por que a polícia entrou nesse terreno, qual era a suspeita, como é que tá a gente tem informação desse cachorro aí? Olha aí, 2 tiros do cachorro. Eu vou tentar explicar, porque a confusão é enorme, André. A brigada recebeu denúncias de que algumas pessoas estavam fazendo manobras perigosas com motos de trilha e colocando pedestres e outros veículos em risco. Aí seguiu uma das motos e chegou até esta casa aí, onde estavam essas pessoas. Começou uma grande discussão e aí, segundo a Brigada Militar, este cão aí, este cachorro, mordeu um dos brigadianos e ele reagiu, inclusive dando 2 tiros, como a gente presencia aí nas imagens, tá? A informação que nós temos é que o cão está bem, tá? Ele não morreu, só que virou uma grande confusão, todo mundo discutindo, briga, inclusive com gente indo ao chão, como a gente viu aí, uma baixaria, uma coisa totalmente descabida, né? E a polícia vai apurar, através de um inquérito, a atuação destes policiais aí. É uma situação que realmente eu não sei nem se atende os protocolos da Brigada Militar, exatamente de proceder nessa situação, André. Glauco, a gente tem que pensar isso, sabe? Olhando essa imagem, a gente não tinha muitos detalhes e agora tu trazendo essas informações, eu acho que tem uma série de questões que a gente precisa deixar muito claro. Aqui a gente sempre reconhece o trabalho da nossa polícia, assim como a gente também olha e faz críticas quando há necessidade, pelo menos no nosso ponto de vista, de se fazer. Mas antes de mais nada, sempre reconhecendo, né, o preparo dos nossos policiais. Agora, tu pode questionar, e é isso que a gente pode fazer. Primeira coisa, tá?
era um assalto que tinha acontecido, era alguma fuga, era alguma perseguição, tá? Questionamentos. Segunda questão, a polícia pode entrar assim numa área privada? Não sei, estou trazendo, eu acho que não pode. Só pode entrar a partir do momento que se tem, geralmente vai ali na porta, chama, pede explicações, enfim. Não sei como que foi essa história e por isso vai um inquérito que vai, né, descobrir o que aconteceu. A gente não tem como... Agora, o que acontece? Os 2 policiais ali dentro, um grupo todo de pessoas... E para quem está chegando agora não está entendendo, nem a gente está entendendo muito. Nós estamos tentando fazer isso, tentando compreender esse cenário. 12h e 31 minutos, aconteceu agora no final de semana em Mostardas, aqui no Litoral Sul. Aí o que aconteceu? Para aí a imagem, pelo que o Glauco nos contou. Era um grupo de rapazes que estavam com motos, se divertindo, colocando em risco, né, outras pessoas. Foi isso que eu entendi, né, Glauco? Isso. E aí a polícia, Brigada Militar, perseguiu. E na hora da abordagem, os policiais foram até o pátio, onde estavam esses rapazes, e um deles tinha um cachorro, e era um cachorro grande mesmo. Pois é, eu estava olhando, é um cachorro, me parece Rottweiler, uma coisa assim. Exatamente. Né? E aí, aqui o cachorro. O cachorro teria mordido um policial, e aí o policial disparou para matar, né? Disparou 2 vezes. Escutem só, olha aí, ó. Ali o momento que ele... Aí, ó, para aí a imagem. Aqui o cachorro já tá fugindo, gente. Volta um pouquinho. Volta. Esse policial aqui que foi mordido pelo cão. Volta. Volta mais um pouco. Aqui, ó. Ó, se vocês observarem, o cachorro vem e pega ele aqui por trás na perna. Essa é a sensação que a gente tem. Ó, solta a imagem. Não, ó, volta mais um pouco. Ali já era o tiro. Volta mais um pouquinho, por favor. Tá, agora sim, larga aí na sequência. O cachorro vem correndo por aqui, ó. O cachorro vem correndo. Agora pode largar. O cachorro vem correndo e, ó. Aqui, ó. Não, aqui já é o tiro. Tem que voltar mais. Pode voltar mais. Então vejam só a confusão, porque pode voltar. Esse já era o momento do tiro. Volta mais um pouquinho. Eu fico pensando como esse tiro não pegou em alguém também, né? Não, tem tudo isso. Eu ia chegar lá. Larga aí a imagem. O cachorro vem e pega o policial aqui por trás, dá uma mordida nele. Aqui, ó. Aqui tá o policial, ó, o cão. O cão vem por aqui, ó, e dá uma mordida no policial. E aí, logo em seguida, o policial dispara 2 vezes. Roda aí, deixa a imagem rodando. Ó, e aqui eu não sei o que ele tira algo da mão desse rapaz que tá de amarelo aqui. Volta ali. Um outro policial tira algo da mão desse que tá de amarelo aqui. Ó, veja, larga a imagem. O policial pega a arma e agora ele vem e tira algo. Ó, eu não entendi isso aqui. Parece que ele tira algo da mão ou até dá uma batida na barriga dele, não é? Deixa largando, larga a imagem. O rapaz sentiu uma dor aqui, né? Ele sentiu algo, não sei se tentou. Ele sentiu, ele chegou a olhar, ó. E aí o policial, e aí é isso que a gente também questiona, quer dizer, essa luta corporal... Né? Não, essa luta corporal, pois é. A luta corporal, Glauco. Exato. Não, a gente tá junto aqui. Aí dá o bolo. Claro. E aí, a qualquer momento, poderia ser disparado de novo o revólver ali. Eu achei meio estranha essa abordagem, viu, André? Não sei. Como é que é, Glauco? Eu achei estranha a abordagem porque o policial ia ao chão, não teve o domínio da situação, talvez a forma de imobilizar não tenha sido adequada. Eu não sei se houve desacato também, né? A gente ouve vários palavrões, essa é a verdade. A gente, logicamente, cobriu, né? Eu não tô aqui, o dono do cachorro ficou desesperado. E aí ele começou a gritar 1000 coisas. Tanto é que tem gente discutindo e gravando ali na calçada. Tá? Agora, isso vai ter que ser investigado, porque, como tu dissesse, cheio de gente ao redor, também poderia ter sido atingido por um tiro. Tá? Também poderia ter sido atingido por tiro. Tá? Então, para quem está ligando agora à televisão, isso aconteceu no final de semana em Mostardas, no sul do estado. A polícia seguiu rapazes que estavam se divertindo e colocando em risco, segundo as informações, porque estavam se divertindo com a moto. A polícia foi atrás, terminou nessa confusão, um cachorro que levou 2 tiros, né, ficou ferido. E o resultado, a gente só sabe que vai ser investigado, né, segue um inquérito policial. Deixa a imagem rodando como foi, aí o cão. E a confusão acontecendo ali. Até que o cão vai lá e morde um policial. Só terminar a sequência e depois a gente muda de assunto. Vamos falar sobre o caso do ciclista lá da BR-116. Tem novidades. Ó, tá aí o momento dos 2 tiros e agora segue o inquérito policial para a gente entender o que é que aconteceu. Muito bem, 12h e 35 agora.
Glauco, a gente conseguiu contato com o ciclista atropelado na BR-116. Esta nossa equipe do SBT é espetacular. Conta pra gente o que disse esse ciclista, hein, Glauco? Bom, essa vítima, lembrando que está com fraturas na clavícula e costelas, disse que saiu para pedalar depois de votar nesse domingo de eleições, né? E estava com fone de ouvido. Quando este carro parou ao lado dele, o motorista teria falado alguma coisa que ele não entendeu, estava com fone, só fez o sinal para o motorista ir adiante porque ele não queria discussão. E aí, logo depois, ele sentiu o impacto por trás, então, que era o choque do carro, a violência da batida, o acidente. Testemunhas que estavam na BR-116 disseram que este motorista do carro já vinha provocando outras pessoas e fazendo manobras arriscadas. Para terminar, essa vítima disse ainda que notou sinais de possível embriaguez deste condutor. Só que lembrando, ele não quis fazer o teste do bafômetro, que foi pedido pela Polícia Rodoviária Federal. Né? Meio-dia, 36 minutos. Para quem chega agora, isso aconteceu ontem em Canoas, no sentido para Porto Alegre, pertinho da Praça do Avião. Como disse agora o Glauco, estava ali o ciclista que tinha saído para dar uma volta. E aí teve uma certa discussão, talvez assim, nem discussão teve, porque pelo que falou o ciclista, este motorista parou, tentou falar e ele estava com fone de ouvido. Talvez tenha cortado sem querer a frente do motorista, não sei. Alguma coisa deve ter acontecido, né? Deve ter incomodado esse motorista, que aí fez o quê? Foi atrás e derrubou. Olha o momento que ele derruba, gente. O momento que derruba e, fugiu. Ele fugiu. Ele podia ter matado esse ciclista. E depois a imagem da câmera mostrando a fuga dele ali, na direita, no detalhe em vermelho, ele fugindo pela BR-116. A Polícia Rodoviária Federal foi avisada e conseguiram deter este motorista. E aí o mais incrível, né? Todo esse enredo, cada momento tem uma novidade. Pediram a carteira dele de motorista e onde é que estava, Glauco? Ele estava com a carteira cassada, porque já tinha sido flagrado com a carteira suspensa. E lembrando também que ele não quis falar no momento da prisão, mas está à disposição da Justiça, permanece preso. Mas coragem para ir para cima, ele teve, né? Coragem, discernimento para não querer fazer o bafômetro, ele teve. É irresponsabilidade total. O Lucas tem informações também sobre esse acidente, sobre um crime, como disse o policial rodoviário, o inspetor Garcês, que nós ouvimos há pouco. Ele cometeu um crime, inclusive pode ser indiciado por tentativa de homicídio, né, Lucas? André, sobre esse caso, sobre o caso do Voyage, sobre o caso aqui da região da Orla do Guaíba, todos muito parecidos. Esse caso tem um aspecto particular que é a tentativa de homicídio e que, pelo que indica a situação, esse ato proposital poderia ser até algo mais grave, homicídio doloso, quando se tem a intenção de matar. Mas, claro, isso vai ser em outra fase do inquérito. Mas que tudo isso tem em comum é a questão da fragilidade do ciclista. E o Código Brasileiro de Trânsito deixa bem claro, né, André? Tem aquela questão que todo mundo aprende na autoescola, até mesmo quem teve a carteira cassada deve ter aprendido, mas não deve recordar muito bem, que é o maior cuida do menor. Caminhão e ônibus cuida do carro, carro cuida da moto, moto cuida do ciclista. Então as pessoas têm que ter um pouco mais de respeito com isso, porque o ciclista está numa posição muito frágil. Muitas vezes uma queda boba, como costumam falar, pode gerar uma lesão muito grave, uma queda lateral, como foi esse caso, normalmente machuca bastante o ombro. Que foi o que aconteceu nesse caso, foi o que aconteceu com o Matheus. Então é uma situação que gera um transtorno muito grande para as pessoas. E até, André, a gente preparou, mas aí falando sobre... A gente vai mostrar daqui a pouco o caso do Matheus, como é que está sendo a recuperação dele. Um trabalho muito extenso de fisioterapia. Ele, que é fisioterapeuta, na verdade, trabalha com isso. E agora estima, pelo menos, André, 6 meses se recuperando. Um acidente simples, de certa forma. O motorista encostou do lado, ele caiu, bateu, quebrou o ombro e vai ter uma recuperação, André, de pelo menos 6 meses para recuperar os movimentos. Só Lucas... Sem contar o tempo para poder fazer novamente as atividades que ele costumava fazer. Só para o pessoal que para quem não acompanhou desde o início, para não se confundir, nós estamos falando de 2 casos. Este caso que foi ontem, aqui na BR-116, deste motorista que se incomodou com o ciclista, jogou o carro por cima e se foi embora. Não sei se ele estava de capacete, esse ciclista, ontem, hein, Lucas? Não me parecia. Estava sem. Estava com, porque olha, quase que ele bate essa cabeça. Ele estava equipado, ainda bem.
Não, e tem o meio-fio ali também, né? É isso, olha ali, ele cai quase que bate com a cabeça no meio-fio. O que nós estamos agora, e o que o Lucas vai falar, pode tirar a imagem, é do caso do fisioterapeuta. O fisioterapeuta que foi atropelado aqui na Beira-Rio, né? Ele, segundo as informações, o motorista não tinha visto que ele caiu e depois ficou com medo de ser linchado e por isso não prestou atendimento. E é esse caso que o Lucas está falando, desse fisioterapeuta que teve, né, ferimentos graves no ombro, inclusive, e o Lucas fez uma reportagem para explicar para a gente melhor, né? A gente pode ver agora? Então vamos acompanhar. Acostumado a tratar lesões de outras pessoas, o fisioterapeuta Matheus Kowalski se viu do outro lado. Agora, é ele quem luta para recuperar os movimentos do braço esquerdo após ser atropelado enquanto pedalava na orla do Guaíba no dia 25 de outubro. A gente acaba se colocando na posição de paciente nesse momento, mas a recuperação é longa, tem que ter muita paciência. Na última quinta-feira, o motorista que fugiu do local foi identificado e confessou o envolvimento no acidente. Conseguimos identificar quem estava dirigindo de fato, né, o veículo e não o proprietário do veículo, que não era ele quem dirigia. E a partir desse momento entramos em contato, ele se apresentou e aí confessou, né, disse que ele mesmo teria atropelado a vítima e apresentou os seus argumentos. No depoimento, o motorista de 19 anos alegou que a culpa foi de Matheus. Primeiro, ele disse que saiu do local, pois achou que o ciclista não havia se machucado. Depois, justificou a fuga com medo de ser assaltado. Agora, ele responde por lesão corporal culposa com agravante de fuga. Esse rapaz não tinha nenhum antecedente criminal, uma situação semelhante anterior. Para Matheus, fica agora o prejuízo. Além do trabalho, vai perder também provas de triatlo que disputaria em 2021. Não se tem exatamente um prognóstico fechado sobre isso. A gente deseja uma rápida recuperação. Muito bem, 12h42. SBT Eleições 2020. Nós vamos ter segundo turno em 5 cidades aqui no estado. Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Santa Maria e Caxias do Sul. Que é para onde a gente vai agora ao vivo conversar com o colega Guilherme Fadanelli. Olá, Guilherme, boa tarde. O que a gente pode esperar da disputa entre Pepe Vargas e Adilo Di Domenico? É assim que se pronuncia? Boa tarde, Guilherme Fadanelli. Tudo bem aí por Caxias? Boa tarde, André. Tudo certo. É Adilo Di Domenico. Adilo. O candidato Adilo. André, é o seguinte, aqui a disputa deve ser bem acirrada porque está em jogo aí 111.500 votos dos 9 candidatos que não passaram para o segundo turno. Isso sem contar também, André, os votos brancos e nulos e também a abstenção, que foi de quase 25%. Muita gente que não votou aqui em Caxias do Sul. Agora, então, André, temos aí o Pepe Vargas do PT, que teve 34,17% dos votos, e o Adilo Di Domenico, que ficou em segundo lugar com 15,45% dos votos, disputando esse segundo turno. E aqui em Caxias, André, pode falar. Não, é uma curiosidade. A abstenção foi de 25% agora. Tu tem a informação na última eleição, quanto que foi a abstenção, para a gente ter um comparativo, uma ideia, Fadanelli? Nesse momento eu não tenho essa informação, mas a gente sabe que esse ano foi maior, André. Foi bem maior, aqui né? Em Caxias Cada pandemia, do Sul, principalmente, né? Exatamente. E teve muita gente também que viajou, André, e preferiu justificar o voto do que participar dessas eleições do domingo. Agora, aqui a gente tem uma questão que explica um pouco essa eleição aqui em Caxias, que é o segundo turno com um candidato de esquerda, que disputou esse primeiro turno sozinho na esquerda, e os demais que muitos representavam oposição, que é o caso do Adilo. E aí a gente tem um caso, André, que são aqueles que ficaram de fora, como o candidato Edson Nespolo, o candidato Carlos Búrigo, Antônio Feldman, Vinícius Ribeiro, que agora a tendência é apoiar o Adilo Di Domenico. Então esse segundo turno aí vai ser bem pegado aqui em Caxias, André, porque está em jogo toda essa disputa aí dos votos que estão aí em aberto aqui em Caxias. Agora, vamos para outras cidades, André? Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos seguir agora
Vamos para Santa Maria, lá no centro do estado, porque lá também vai ter uma disputa bem interessante entre o atual vice-prefeito, Sérgio Sequim, do PP, que teve 26,49% dos votos, e o atual prefeito, Jorge Possobon, do PSDB, que fechou o primeiro turno com 24,89% dos votos. Os dois estão na prefeitura atualmente e agora viraram, então, concorrentes. A gente vai ter que acompanhar aí como é que vai se dar esse segundo turno lá, até porque a diferença de votos entre eles foi bem pequena, 238 foi a diferença entre um e outro. Agora, Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, por lá, teve gente que apostou numa definição no primeiro turno, não aconteceu. No segundo turno, então, quem disputa é Jairo Jorge, do PSD, que teve 45,20% dos votos, e o atual prefeito, Luiz Carlos Busato, do PTB, que recebeu 34,48% dos votos. E para a gente encerrar, André, essa rodada do segundo turno aí, vamos lá para o sul do estado, em Pelotas, porque lá, por pouco, a eleição não foi definida no primeiro turno. A atual prefeita, Paula Mascarenhas, do PSDB, teve 49,74% dos votos e vai disputar o segundo turno com o candidato da oposição, o Ivan Duarte, do PT, que recebeu 14,49% dos votos. Para a gente encerrar, André, lá em Pelotas é a mesma situação de Caxias. Eram 11 candidatos no primeiro turno, ou seja, tem muito voto aí para ser disputado. Verdade. Obrigado, Guilherme Fadanelli, direto de Caxias. E aqui em Porto Alegre também, a gente já tinha falado no início do SBT Rio Grande a respeito do segundo turno entre Manuela Dávila e também o Sebastião Melo. Deixa eu só falar rapidinho aqui com o Glauco. Ontem, Glauco, quando eu fui votar a minha sessão, me mandaram ir para uma outra. E aí eu perguntei o que houve, estragaram as urnas eletrônicas. Aí eu fiquei sabendo que... Estou ouvindo recados aqui da Mônica, que hoje ela não para de falar comigo. Ela estava com saudade minha, né, Mônica? Aí é o seguinte, quando eu fui votar, não tinha urna, tive que ir numa outra sessão, aí disseram que muitas urnas do Rio Grande do Sul foram para São Paulo, porque lá as urnas eram muito antigas, então diversos estados tiveram que colaborar com São Paulo e por isso que aqui nós estávamos... Aconteceu com a minha esposa também, Estávamos com menos urnas. Então. Os locais que tinham poucos eleitores, eles acabaram transferindo essa votação para uma urna ao lado, né? Uma sessão ao lado, né? Foi isso. E aí teve aquele atraso que agora as informações vão para Brasília e depois voltam para os estados. Dessa vez, olha, surpreendeu porque saiu, era tarde, né? Muito tarde, diferente de outros anos. Muito bem, atenção, mais um flagrante da intolerância. Desta vez não é no trânsito. A causa foi a pandemia, Glauco Paz. O que é isso? Pandemia da falta de educação. É isso que eu digo. Essa tá grande. Aconteceu no litoral, né? O garçom de uma lanchonete foi agredido depois de pedir a um cliente que colocasse a máscara. Aconteceu na praia de Capão Novo. A gente está vendo nas imagens aí. O cliente entrou na loja sem máscara. Quando o garçom pediu que ele usasse a máscara, este cliente voltou até o carro. Aí ele retornou para dentro da lanchonete com a máscara na mão. E o garçom novamente pediu, olha, tem que botar a máscara. Só que daí ele reagiu dessa forma aí. Meu Deus, mas uma coisa totalmente desproporcional, descabida, covarde. Irresponsável. Imediatamente as outras pessoas da loja, os funcionários, vieram para socorrer, vieram ver a situação. Só que, André, o cara que fez isso, que é tão forte, pegou o carro e fugiu. E aí a polícia já identificou quem é esse agressor, só não conseguiu botar a mão ainda nesse elemento. O garçom que foi agredido, ele passa bem, né? Logicamente que não tem lesão maior do que ver essa falta de educação, né? Não tem trauma maior do que ver essa covardia. Olha só. Só que a polícia está atrás ainda desse agressor. E outra coisa, um soco desse aí, ele podia ter provocado um problema neurológico nesse rapaz. Isso aí é outra tentativa de homicídio, não é? Um soco, como foi ali nesse caso aí. Irresponsável, deveria estar usando máscara sim. Os números de contaminados estão subindo. Irresponsabilidade quem não usa máscara e de maneira correta. E isso a gente vê por aí rodando a torto e direito, Glauco. Aí, neste caso, entrou no restaurante, foi solicitado que colocasse a máscara, resolveu dando um soco, mas tem que ser responsabilizado, sim. Aliás, tinha que voltar e penalizar também quem não está usando máscara, porque a gente está vendo, assim na rua. E eu repito, os números estão aumentando da pandemia aqui no Rio Grande do Sul. É só acompanhar. Tanto é que estamos aí com 11 regiões em bandeira vermelha. Agora, eu passei na Orla ontem, André. Eu passei na Orla, eu acho que na Orla não precisa. Não, ali não vai. Aqui deve ter uns cartazes ali dizendo que não precisa mais usar máscara. O vírus não
não curte a beira do Guaíba. Bom, daqui a pouco a gente, mudando de assunto, só antes de chamar a Estael Cias, pode voltar aqui para mim, daqui a pouco nós vamos entrevistar, e eu falei isso porque lembrei agora, porque a gente falou ali da Orla, hoje de manhã ela falou a respeito disso, a vereadora mais votada de Porto Alegre, a Karen Santos. Em seguida, a gente vai conversar com ela aqui ao vivo, mas agora a gente vai falar sobre a previsão do tempo. E ela já vem chegando, a Estael Cias, trazendo informação pra gente. Que história de frio é essa, Estael? Boa tarde. Boa tarde, André. Seja bem-vindo. Faz falta, viu? Tava com saudade de mim, Estael? Tava um pouquinho, sim. Pois é, antes a gente vai falar de um fenômeno que aconteceu na sexta-feira. E temos imagens bem interessantes de um tornado que atingiu Palmares do Sul, aqui pertinho da Grande Porto Alegre. Nossa. E, claro, na medida em que as pessoas têm celular, que podem filmar, se torna mais comum. Mas é um dos primeiros tornados que eu lembro, assim, de ser filmado nessa distância. Veja só, a gente consegue ver aqui, ó, a imagem aqui, aquela é uma região que tem bastante lavoura, né? Não é uma região muito povoada, e lavouras de arroz especialmente. E o agricultor conseguiu fazer essa filmagem. Veja só ali o tornado girando. Mas tínhamos... até dois, parece que tem dois, gente, olhando daqui, não dá a sensação? É porque ele tem uma largura, né? E aqui a gente consegue ver um pouquinho mais fininho o diâmetro, né, do tornado. O interessante é que pelas imagens que a Metsu analisou, ele basicamente ficou na superfície da lavoura, mas também entrou um pouquinho na Lagoa dos Patos, que a gente chama de tromba d'água, quando o tornado está na lagoa, está em rios, lagoas ou mesmo no oceano. Então, uma imagem bem interessante, a gente não tem relatos de danos muito importantes na região, mas, claro, assusta, é curioso, é coragem ficar ali parado filmando, porque parece muito próximo, questão de metros ali. Mas aqueles caçadores de tornado. Exatamente, então acho que foi uma aventura aí, a gente ouve o áudio de quem filmou, a pessoa estava bem tranquila, então bem interessante. Foi na sexta-feira, perto do meio-dia, nós tínhamos um sistema de baixa pressão atmosférica trazendo instabilidade e favorecendo mesmo fenômenos de rotação como o tornado. Hoje, o que nós temos? Uma frente fria no estado. Isso aqui é uma imagem de radar, imagem que mostra a chuva, tão esperada chuva no Rio Grande do Sul, que a gente observa concentrada aqui nos arredores do centro do estado, região de Santa Maria, aqui Sobradinho, região de Cruz Alta, São Luís Gonzaga. Mas nessas áreas mais ao sul, aqui Bagé, Pelotas e Uruguaiana, as próximas horas é só nuvens mesmo, já não chove mais e tem alerta para essa região aqui da metade norte. Então, indo em direção a Passo Fundo, Caxias do Sul, região lá dos Campos de Cima da Serra, nessas regiões essa instabilidade vai avançar e poderemos ter temporais até mesmo com granizo que tem sido muito comum nos últimos dias aqui no sul do Brasil. Vamos então para o mapa da tarde, falar um pouquinho da temperatura, que ainda está muito abafado. Aqui nós temos 26 graus, nós está 30 graus agora lá em Santa Rosa, com a umidade alta, a sensação é de 34, 35 graus, isso que é o perigo, temperatura alta, umidade alta, combinação de dois fatores que podem trazer temporais. Tá, mas olhando essa chuva em Santa Rosa, me dá a sensação que lá Três Passos, Frederico Westphalen, está chovendo, vai chover também, porque olha, Estael, a seca lá já vem desde dezembro. Na verdade, sim, a dificuldade, são muitos meses. A gente teve chuva no inverno naquela região, mas nos últimos 90 dias praticamente secou. Os agricultores de lá têm nos relatado, assim, muito preocupados. Caminhão, pipa e a chuva tem falhado lá. Quando acontece a chuva no estado, chove do centro para o leste, mas na região das Missões, na região de São Luís Gonzaga, a chuva tem sido muito escassa. Então, teve chuva lá de 10, 15 milímetros no fim de semana. Hoje, chove bem isolado. Muitas áreas não terão chuva, infelizmente. Não é aquela chuva que realmente possa atenuar a situação da região de Santa Rosa. E o que nós temos para as próximas horas é Planalto e Serra com alerta de temporais. Grande Porto Alegre pode ter algumas pancadas de chuva também nas próximas horas, mas também não acredito em nada assim muito significativo. Aquela região de Três Passos, Palmitinho ali, o pessoal está pedindo água em caminhão-pipa para dar para os animais, porque até os arroios estão secando. Sim, já são 12 municípios em situação de emergência por causa da estiagem. Quantos? 12 municípios. E aí eu pergunto nessa hora, cadê o aquífero Guarani, Estael? É complicado.
Os próximos dias aqui nós temos de temperatura, que aí eu vou responder a tua pergunta que tu fez no começo, a história do frio. A partir de hoje à noite já começamos a ter a entrada desse ar mais gelado e amanhã sim refresca bastante. Esse abafamento de hoje não teremos. Aqui um exemplo para o estado, o que vai acontecer. As manhãs e madrugadas fresquinhas, porque as noites agora são curtas, as tardes são longas, então tem um certo aquecimento, 25 graus é a previsão de temperatura aí para os próximos dias em Porto Alegre. Em algumas áreas do estado, já amanhã poderemos ter mínimas de 7, 8 graus aí na Zona Sul. Frio para os próximos dias, aqui um mapa para o dia 18 de novembro, esse ar polar aqui presente, gerando o vento constante, o vento que a Gabi Lerina estava reclamando. E depois, lá no dia 24, ó, tem calor no Rio Grande do Sul. Ou seja, a gangorra térmica vai seguir. Não é só da dupla Grenal. Não é só da dupla Grenal. E a gente vai ter o frio chegando sem uma chuva, que geralmente a gente vai chover, vai esfriar. Não, vai ser o vento que vai trazer esse frio. Muito vento. Então a gente se vê quinta? Quinta-feira, tá lá. Beijo grande, um abraço. Tchau, tchau. Muito bom. Agora, olha só, prestem atenção nesse recado dos meus amigos da Solução Financeira. Para tudo, pessoal, olha o recado muito importante da Solução Financeira. Você está sofrendo com essa pandemia? Perdeu o emprego ou o seu salário abaixou, mas o banco não entende isso? Estão querendo receber a parcela do carro, você não tem o dinheiro para pagar, estão cobrando, dizendo que vão pegar o carro de volta? A Solução Financeira entende perfeitamente o teu problema e nós podemos te ajudar. Já pensou essa mesma dívida 70% mais baixa? Isso mesmo. E o melhor, com o carro na garagem. Só a Solução Financeira que pode fazer isso. Então manda mensagem no 51 98324 5480. Pega o carnê e manda a foto daquela parcela que já está em atraso. A Solução Financeira vai dar análise de graça para os 30 primeiros que mandarem mensagem. Já pensou economizar tudo isso e ainda ficar com o carro na garagem? A Solução Financeira garante o desconto em contrato. E já são milhares de casos resolvidos. Você também precisa fazer parte desse time. A hora da economia é agora. E tem nome, é Solução Financeira. Entre em contato agora mesmo. Somos a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. É isso aí, um grande abraço aos amigos da Solução Financeira. Meio-dia, 57 minutos, olha só, a eleição renova quase metade da Câmara de Vereadores aqui em Porto Alegre. São 17 novos nomes, né, que a gente vai ter na Câmara de Vereadores. Inclusive, o número de mulheres também aumentou, de 4, me parece, foi para 11. E agora, então, nós vamos conversar com a vereadora do PSOL, vereadora Karen Santos, que foi a mais votada na eleição deste domingo, com 15.702 votos. E além da Karen, outras 3 mulheres negras foram eleitas, a Laura, né, do PT, a Bruna a Bruna Rodrigues e a Dayana Santos, ambas do PCdoB. Deixa eu conversar com a vereadora. Vereadora Karen, a senhora me escuta bem? Boa tarde. A vereadora Karen, a gente teve um cortezinho no sinal, eu estou curioso para saber. Agora já estamos vendo, bom dia, boa tarde, boa tarde. Não para, então as pessoas me ligam e cortam as pistas, mas está perfeito. Bom, vereadora, receba aqui o nosso abraço carinhoso, né, por essa eleição, esses números tão importantes para a senhora. Já se recuperou da voz, porque eu ouvi a senhora hoje de manhã, estava praticamente sem voz, né? Viu, né? Fazem comigo. 6 horas da manhã, né? Depois de uma apuração que foi até quase as 2. Bom, é isso. E aí, o que a senhora pode trazer para a gente desse passo importante que foi, principalmente, a renovação na Câmara de Vereadores? E vão participar comigo também o Glauco Paza e a Gabi Lerina também vão conversar com a gente. Mas fala, por favor, começando por esta renovação, que é um momento, acho que é bem histórico aqui para Porto Alegre, né, vereadora? Certeza, no Novembro Negro, né, a gente está aí no mês da consciência negra, muito importante a gente conseguir ter esse retorno das urnas em relação a essas candidaturas que sempre trouxeram muito debate do racismo, né, Porto Alegre é a cidade mais segregada racialmente do Brasil, mulheres, né, com toda a discussão do patriarcado, do machismo, da desigualdade de gênero, que enfim é concreta no nosso país, mas enfim, toda vez que a gente vai fazer esse debate, é o mimimi, é o vitimismo, é importante a gente contribuir com a formação política do nosso povo e acho que a luta das mulheres, a luta antirracista dos últimos anos contribuiu para que hoje a gente conseguisse ter esse número histórico, né, de representações negras e negros e de mulheres. Isso é uma potência muito grande. Se a gente conseguir pensar a política de vista, se manter, se pautar desses lugares do qual a gente é oriundo, né, dessas políticas necessárias para a gente ter uma cidade mais equitativa. Acho que esse vai ser o nosso grande desafio, né? No meio de uma crise econômica, de uma crise pandêmica,
a gente conseguir, né, estar ao cargo das demandas e das necessidades, né, das urgências aí do nosso povo. Eu vi a senhora falando muito sobre a questão de fiscalização de contratos, que é uma das coisas que a senhora considera extremamente importantes. Mas depois a senhora me responde isso. Eu vou colocar na conversa o Glauco e a Gabi Lerina. Oi, Gabi, é contigo agora. Pois é, Karen. Boa tarde para você. Parabéns pela sua expressiva votação. A senhora já é considerada um fenômeno, viva as mulheres, ainda bem, né, Karen? Queria que a senhora justamente falasse um pouco mais sobre essa ampliação desse poder feminino no poder. Agora, na Câmara de Vereadores, a gente falou, e são 11 mulheres que se elegeram. Queria que a senhora explicasse um pouquinho mais ainda detalhar sobre essa presença feminina, como vai ser a sua bandeira. E também queria que a senhora se apresentasse e contasse um pouco mais quem é a Karen. Aliás, a senhora tem apenas 32 anos, mas quando que começou a sua história com a política? Então, me filiei democraticamente no PSOL em 2016, eu vim do movimento estudantil, entrei na URGS em 2007, comecei a fazer parte do movimento estudantil a partir de 2010, sou da educação física, né, lutei pela unificação do nosso currículo, pelas ações afirmativas, depois já enquanto componente do Diretório Central dos Estudantes. Foi nessas batalhas ali pelas ações afirmativas que conheci a Frente Quilombola, o movimento social negro aqui na cidade. Na minha família, desde cedo, a gente sempre discutiu raça e classe, né? Meu pai era conselheiro do Floresta Aurora, minha mãe foi por muito tempo de terreiro, eu fiz capoeira no grupo de capoeira Guerreiros, o Mestre Farol, então a gente já vivia a política sem ter muita consciência do que a gente fazia, do que a gente representava era político. Não vim de periferia, as pessoas gostam muito de colocar a Karen da periferia, não. Faço parte de uma classe média negra, meu pai é servidor público, aposentado do Banrisul, minha mãe foi secretária de escola estadual, estudei em colégio particular, nunca passei sufoco, sempre trabalhei, sempre estagiei, mas uma condição de vida completamente distinta daquele ideal que as pessoas às vezes vinculam, né? Não, uma mulher negra veio da periferia. Mas o nosso compromisso do nosso coletivo Alicerce, que faz a campanha do Povo que Batalha, vem desses espaços. Assim, como é que a gente consegue contribuir com a organização e a formação política do nosso povo, que muitas vezes não está na universidade, não está nas carreiras públicas, não tem uma experiência sindical, e é lá com o trabalhador desempregado, com a doméstica, com o ambulante, com a terceirizada, que é a maioria do nosso povo, a maioria das pessoas que trabalham e sustentam esse país. É de lá que a gente espera emergir uma nova política, uma nova forma de construir, né, horizontal, com compartilhamento de poder. A Karen, enquanto uma figura pública, é expressão dessa construção coletiva, né? Ela não existiria, a Karen, a vereadora mais votada da cidade, se não fosse o trabalho de muitas mulheres, muitos homens, muitos jovens, muitos quilombolas, sabe? Que se comprometeram em construir, porque acreditam na força da política, de serem sujeito. Eu não quero substituir o protagonismo de ninguém, pelo contrário, nosso povo tem que ter cada vez mais autonomia, né, para decidir os rumos da política, sem mediações, sabe? Eu acho que esse vai ser o grande desafio, assim, nesse mandato nosso. Vereadora, me permita lhe chamar já de vereadora, qual é o grande desafio que a senhora tem? Se desse para responder rápido, que nós estamos com o nosso tempo já terminando. Manter o compromisso, manter o pé na rua, não ser consumido pela burocracia, pela dinâmica interna da Câmara dos Vereadores, que muitas vezes nos coloca numa rotação de só responder os ataques dos governos, pelo menos nesse um ano e 10 meses de vereadora, foi assim com o governo Marquesan. A gente ainda não sabe como é que vai ser o próximo executivo, mas manter essa campanha do povo que batalha, sabe? As pessoas elaborando, pensando a LOA, né, o orçamento, pensando a grande política, não só aquilo que é possível dentro do imediato da sua comunidade. A gente quer pensar poder. Eu acho que vai ser um grande desafio. Vereadora. Né? Não substituir o movimento. A senhora, além de falar muito bem, a senhora fala bastante. Fala muito rápido, mas... Eu preciso, encaminhando o encerramento, mas já feito o convite aí para uma próxima oportunidade, a gente poder abordar outras questões, a partir do momento que a gente vai conhecendo mais ainda o seu trabalho, que é muito expressivo aqui por Porto Alegre. Então, eu quero mais uma vez agradecer. A senhora vai participar com a gente do encerramento do jornal, tá bem? Junto aqui com o Glauco Paza e também com a Gabi Lerina. A gente vai encerrando, agradecendo mais uma vez. A senhora tem 10 segundos para se despedir, tá bom? Eu sei que ainda aqui não é o espaço da campanha, mas tem só 10 segundos.
Pessoal, só agradecer a todo mundo que compôs essa campanha junto. Vitória nossa, vamos seguir. Essa semana já estamos indo de novo para a rua agradecer a todo mundo que votou e fazer um voto crítico à Manuela e ao Rosseto para a gente conseguir ter mais espaço para dialogar e para construir ele. Tá bom, muito obrigado mais uma vez. A senhora continua com a gente para encerrar. Glauco, Gabi, a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, parabéns, a vereadora mais votada de Porto Alegre, Karen Santos. A gente volta amanhã às 11h40. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, vereadora. Tchau.